ali embaixo, para quem não conhece, uns 2 quarteirões aqui embaixo. E hoje a gente vai estar apresentando um pouco do nosso trabalho do semestre relacionado ao conteúdo para administrar de máquinas e projetos de dispositivos mecânicos. Dele, a gente falou de diversos elementos e resolvemos escolher um aqui geral, que seria as engrenagens. Vou passar um pouquinho do conceito delas e a aplicação no dia a dia. Conforme eu disse aqui do nosso grupo, está presente aqui o Atos Daniel, que está na gravação, o Heitor Henrique, que está aqui presente, João Marcos Teixeira, que está no fundo, e o Túlio Henrique, que está atrás, está na Vicente, e eu, Thales Machado. Nosso supervisor aqui do nosso projeto é o professor José Mendes, que está apresentando a nossa matéria de elementos simbólicos. Para vocês essa contextualização das engrenagens e também, em específico, o modelinho que a gente fez ali de um redutor de velocidade, em que a gente vai dar mais detalhes sobre ele, funcionamento, as funções, enfim. É isso. Vamos lá. Bom, boa noite, meu nome é Heitor. Vou estar falando um pouco sobre as funções e as aplicações das engrenagens no nosso dia a dia e na mecânica em geral. Bom, basicamente, as engrenagens elas servem para realizar a transmissão de movimento e de potência. E quando a gente fala de potência, a gente também está falando do torque. Basicamente, como que funciona essa transmissão de movimento? A gente tem um eixo rotativo, que é acoplado a uma engrenagem, associado a outras engrenagens de diâmetros maiores e diferentes números de dentes. A gente tem essa relação de transmissão de movimento e também a relação do torque. Quanto maior a rotação nós temos na nossa engrenagem final, menor é o torque, e quanto maior o torque, menor a rotação. Vou falar um pouco sobre as aplicações das engrenagens no nosso dia a dia, né? Todo mundo já deve ter visto alguma engrenagem, alguma aplicação, mas elas têm diversas aplicações no mundo da mecânica, sendo elas os redutores de velocidade, como por exemplo o nosso modelo apresentado. Basicamente, os redutores de velocidade eles pegam a velocidade de entrada e diminuem para passar para outros componentes da máquina. Temos também os elevadores industriais, como por exemplo pontos rolantes, talhas que são utilizados para realizar içamento de cargas e etc. Caixas de transmissão, como por exemplo as que temos nos carros manuais, né? Basicamente o funcionamento, você coloca na primeira marcha, você tem uma marcha de menor rotação com mais força, e a quinta marcha, por exemplo, é uma marcha de muito maior rotação, porém menos força. Também temos as máquinas de processamento de alimentos, como por exemplo misturadores e moedores, também da indústria farmacêutica, né? E a parte da indústria de mineração, que nós temos as correias transportadoras de minério, motorredutores e afins. Boa noite. Então, falando um pouco sobre engrenagens, alguns principais modelos, tipos de engrenagem, nós temos como, por exemplo, as duas principais cilíndricas, de dentes retos e de dentes helicoidais. As de dentes retos, como está escrito aqui, ela tem aplicação em eixos paralelos que se aplicam a máquinas de produtos alimentícios, usada em velocidades médias, alto grau de precisão e velocidade de fabricação. O que quer dizer isso? A engrenagem de dentes retos, ela possui fácil fabricação e média velocidade, que é inversamente proporcional à relação da engrenagem helicoidais, porque seus dentes são inclinados, elas são aplicadas principalmente a altas cargas e velocidades elevadas. O que isso eu posso trazer como um exemplo que o Heitor citou para a gente? Que no nosso carro, quando você coloca a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, etc., você tem dentes helicoidais, ou seja, você tem muita velocidade e pouco torque. Já percebeu aquele barulho quando você coloca a marcha ré no carro, quando você dá ré? Ele tem muita velocidade, mas já percebeu o barulho? A gente está falando que ela gera muito ruído. Então a engrenagem de dente reto, ela tem mais velocidade, porém ela gera um ruído maior. Por isso que no carro, quando você coloca primeira, segunda, terceira, quarta, ele consegue desenvolver maior velocidade, maior carga. E passando agora para sem fio e coroa, que é utilizado em redutores e motorredutores. É composto basicamente um redutor por um eixo sem fim, com uma rosca, e a engrenagem que é utilizada costuma ser helicoidal principalmente. Por quê? Porque ela suporta maior velocidade e maior carga. Já que a intenção dela é você colocar
colocar o motor com a rotação nominal nele e reduzir através da engrenagem de coroa uma rotação menor, podendo transmitir, como por exemplo, onde eu trabalho, servomotores acoplados a motores que são ligados a engrenagens que fazem movimentos ali de robôs, de conjuntos e entre outros. Também temos pião e cremalheira, que é, no caso, o pião ele é composto pela engrenagem de dentes retos, com o seu acoplamento maior ligado ao eixo junto a uma cremalheira. A cremalheira é uma guia linear para transmitir movimento. Costumam trabalhar com guias lineares, as guias em cima e o pião cremalheira embaixo, para transmitir movimento, por exemplo, linear. Já viu máquina de corte CNC, máquina a laser, máquina a plasma? O corte delas é transmitido através disso. E também vou falar um exemplo que não foi citado aqui no slide, mas também é usado, é lixadeiras. Já viu que lixadeira tem aquela... Ela entra, o induzido está reto e ela forma um ângulo de 90 graus transmitindo o movimento. O que faz essa transmissão? O estator gera o campo magnético, gera o induzido tem uma engrenagem cônica na ponta que transmite rotação 90 graus com outra engrenagem cônica transmitindo movimento. E como é alta a rotação, costuma ser 11.000, 12.000, 13.000 rotações por minuto, essas engrenagens são helicoidais. Ela tem maior facilidade em altas velocidades, diferente da engrenagem cilíndrica de descanso. Boa noite. Para a produção desse redutor de velocidade, foi feito do zero. Aqui eu vou passar um pouco sobre os nossos exemplos, a nossa primeira produção. A gente teve como ideia de princípio um redutor feito a papelão assim mesmo, mas com benefício, e para aplicar a mesma ideia. Só que tivemos umas dificuldades durante o processo, devido à folga que eles tinham. Ele parou de rodar, ele não fez o movimento total, assim como esse. Aí tivemos uma ideia mais comercial, que é feito por filamentos, na impressora 3D, com esse plano aqui. Aí chegamos no modelo final, onde tem aqui o projeto, vocês conseguem ver mais ou menos aqui, o projeto 3D dele, com a funcionalidade. Boa noite, falando do produto final. Nossa modelagem do projeto foi usando o soft em modelagem solid, que é empregado, é utilizado no processo de manufatura aditiva e usado em impressora 3D. O que acontece? Para fazer essa caixa e essa engrenagem, a gente utilizou o filamento PLA. O filamento PLA é ideal para pessoas iniciantes e um processo mais fácil para ser impresso, para 3D. Então, por isso, esse PLA é o ideal para indicar. E falou um pouquinho agora sobre a redutora, que é um sistema mecânico de redução de velocidade, de rotação do motor. E aos poucos ele aumenta o torque na saída da caixa. São vários tipos de engrenagem que tem uma redutora. Ela contém a engrenagem de folia, a engrenagem mecânica e de correia. Elas fazem o complemento da redutora, são vários tipos. E tem outros mecanismos que fazem o complemento em si. Então, para completar um pouquinho, essa caixa redutora ela funciona com uma transmissão mesmo. Com números de dentes diferentes em cada engrenagem, diâmetro, ou seja, pelo tamanho. Por exemplo, essa aqui tem 20 dentes, ela tem um diâmetro menor. Essa aqui já tem 50 dentes. A de trás aqui temos 30 e, respectivamente, essa aqui tem 60 dentes. Elas atuam de forma como o Heitor explicou. A força que é gerada ela é diminuída de acordo com a velocidade. Quanto mais velocidade, menos força. E assim por diante. Ou seja, aqui nós temos uma diferença de 2,5 entre essa e essa, uma relação de dentes. E aqui uma relação de 2. Multiplicando tudo, seria total de 5 a nossa diferença. Vou citar um exemplo aqui. Aqui, ó. Olhando nessa demarcação aqui, ó. Com uma volta dessa completa,
ainda vai continuar mexendo aqui, ó. Até ela chegar ao ponto de início novamente, serão 5 voltas. Ou seja, um exemplo, se eu aplicar uma velocidade de 100 RPMs aqui, eu vou ter um final de 20 RPMs aqui, ou seja, reduzindo a velocidade de acordo com o número de dentes e a relação entre elas. Bom, gente, basicamente esse foi o nosso trabalho sobre uma caixa redutora com elemento de engrenagem específico.